Na adolescência normal, a gente vai ter aquela fase que o sujeito já passou esse turbilhão e já começa a acreditar que ele já pode, que ele já é o dono da verdade. Então ele começa a entrar num estágio de racionalidade, de confronto. E isso também, se a gente vai estudar a teoria cognitiva de Piaget, do psicólogo Piaget, você vai ver que também nessa idade dos 14, ele começa a ter a capacidade de abstrair. O que é isso? Até então ele aprende, 1 mais 1 são 2. Da adolescência ele já fala, será que é mesmo? E aí começa o conflito. É interessante que essa fase é uma fase que a gente dá o nome de aborrecente. Mas eu sempre digo que aborrecente, sabe quem são os aborrecentes? São os adultos que tiveram uma adolescência mal vivida ou que não evoluiu nos seus sonhos da adolescência e que viraram adultos frustrados. Aí quando você vê um adolescente cheio de energia, cheio de ideias e cheio de questionamentos, você conflitua com aquele adolescente. Então tem esses elementos da adolescência propriamente dita, que neste livro aqui de Maurício Knobel e Arminda Verasturi, a Verasturi ela foi supervisionanda da Melanie Klein, que é uma grande psicanalista da Inglaterra, e o Knobel, argentino também, eles são da escola argentina. Eu já fui supervisionando do Knobel, ele era professor emérito da Unicamp na época. Esse livro é um roteiro que eu oriento para você adquirir, da Arte Média, o livro, né? Você pode ter um entendimento mais claro dessas 3 etapas. Neste livro, o Knobel ele vai trabalhar a noção da psicopatologia normal da adolescência. O que é isso? Você pega adolescentes que chegam na clínica, por exemplo, que os pais acham que estão cheios de patologias, cheios de complicadores. Aí você faz o diagnóstico e 90% dos itens que vem apontando ali de possível patologia, você vai descartando, porque isso faz parte da adolescência normal, isso faz parte. É o que a gente chama de psicopatologia normal da adolescência. Parece que o sujeito está surtado, parece que ele está rompendo com a realidade, mas faz parte daquela fase. É lógico que você tem que identificar se isso faz parte da adolescência normal dele ou se é a configuração de um quadro psiquiátrico. O problema é que também profissionais da área da psiquiatria, da área da saúde, médicos da área da clínica geral, psicólogos às vezes, também começam a tratar casos de adolescência taxando patologias. Adolescência não é idade para a gente configurar patologias. Aquele quadro pode evoluir para uma patologia. E aí você vai ver, na minha clínica com adolescentes, 80% dos casos remete muito à orientação familiar. Imagina, é uma fase que o sujeito está ensaiando a ser adulto, e ele não é nenhuma coisa nem outra, e ele é dependente. Então isso é um conflito interno. E piora quando o adulto que está ao seu redor não consegue identificar essa psicopatologia normal da adolescência. E depois então vem a terceira fase, que é a adolescência adulta. Na adolescência adulta, o que acontece? O sujeito já passa aquela fase de conflito, de questionamento, de confrontamento e já começa a se preocupar, a desencadear o seu próprio futuro, o que eu vou ser quando crescer. Tudo bem que no Brasil essa busca do que eu vou ser quando crescer começa muito cedo. Hoje o jovem sai do ensino médio, a média com 16 para 17 anos, quando está terminando a adolescência normal. Porém, às vezes as escolhas são confusas, porque ele não tem ainda aquele núcleo de maturidade para poder escolher. Por isso que muitas pessoas, a média de 45% dos jovens que vão para a universidade aos 17 anos, lá pelo 3º ano do curso, ou pelo 6º semestre, eles tendem a abandonar o curso que escolheram e buscar um outro curso, que é exatamente naquela fase que ele já está saindo da adolescência adulta. Então, nesse sentido que esses 3 períodos da adolescência, pré-adolescência, adolescência normal e adolescência adulta, sempre vai carregar conflitos. Uma, pela transição da infância para a adolescência. A segunda, pela questão da abstração e do confronto, dessa necessidade do adolescente tem de se reunir em grupo, de se afastar dos pais, de viver também aventuras e riscos. Quando isso não lhe é permitido, ou quando se é simplesmente autorizado para que ele navegue apenas nos eletrônicos, nos jogos eletrônicos, no seu celular, ele se isola também do mundo e
se neutraliza. Aí ele deixa de viver a adolescência dele e vai construindo a sua própria ruína, né? A sua própria morte existencial. Aqui, então, eu vou traçando, que essa conversa ela é breve, mas apenas algumas pinceladas para que você possa melhorar a sua forma de ver o adolescente. A compreensão do adulto, a forma e as coisas que o adolescente está passando ajuda demais a melhorar o ambiente familiar, o ambiente escolar. Por exemplo, professores que que dão aula para adolescentes, da pré-adolescência à adolescência normal, principalmente na adolescência normal, 14, 15, 16 anos. Não adianta ele chegar com a regra pronta lá para definir como ele vai conduzir uma aula. É melhor que ele sente com os adolescentes, estabeleça um acordo de os adolescentes também colocar o que eles querem na regra, mas, porém, contudo, todavia, alguns itens da regra o professor mantém, e aí ele vai conseguir ter a turma na mão dele. Se ele chegar lá impondo, xingando, criticando, ele vai criar um campo de batalha. Quem está mais preparado para se encontrar com um conflito adolescente é o adulto bem resolvido. O duro é achar esse adulto bem resolvido. Por isso que esse tema eu priorizei, que eu tenho percebido uma necessidade muito grande de nós adultos compreendermos melhor a adolescência. Não é uma tarefa fácil, mas eu tenho a impressão que só o fato de você estar parando para ouvir esse tema e abrindo a sua mente para entender essa adolescência, você já vai ver a grande diferença que isso vai dar. Se você trabalha com adolescentes, se você tem filhos adolescentes, se você tem sobrinhos adolescentes, ou na sua comunidade, no seu bairro, você convive com vários jovens dessa faixa etária da adolescência. Um abraço para você e espero que você possa usufruir esse conteúdo e transformar esse conteúdo numa boa convivência na sua família e no seu ambiente de trabalho.